Olá, queridos alunos! Vamos para mais uma videoaula de matemática e o assunto de hoje é razão e proporção. Afinal, o que são grandezas direta e inversamente proporcionais? Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, idade, a temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente e inversamente proporcionais. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre regra de 3 simples e composta. É um conteúdo matemático que vai ajudar a gente a compreender essas situações. Mas para isso a gente vai lembrar algumas regrinhas. Na regra de 3 simples, a gente tem que lembrar que ela vai apresentar apenas 2 grandezas e também ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Imagine aí vocês, na casa de vocês tem 5 pessoas e gasta R$150 em supermercado. Se aumentar esse número de pessoas, a despesa de supermercado vai continuar a mesma ou irá aumentar? São essas situações que a gente precisa compreender e a matemática veio para solucionar, para facilitar na compreensão dessas situações, certo? Vamos lá. Para a gente continuar, eu trouxe aqui alguns probleminhas do nosso dia a dia que vai ajudar a gente a entender melhor essa situação. Vejam só. No primeiro caso, eu trouxe um probleminha, onde ele diz o seguinte: Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que Onofre vai levar para atender os 36 clientes que estão na fila? Primeiro, a gente vai observar que nós temos 2 grandezas: o tempo, minuto, né? E clientes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui as informações que ele nos forneceu. Ele gasta em 5 minutos para atender 3 clientes. Só que ele tem 36 clientes. E aí a gente precisa saber quanto tempo o Onofre vai precisar para atender esses clientes. Como a gente ainda não sabe, nós vamos chamar esse valor desconhecido de x. Então, tá aqui os nossos dados, né, as informações. Agora a gente vai utilizar a regra de 3, que nós vamos cruzar, né, é uma regrinha que a gente já aprendeu, e multiplicar. Então, eu vou multiplicar 3 vezes x e 5 vezes 36. Então, ficaria assim, 3x, né? 3 vezes x, 3x, igual a 36 vezes 5, 180. Agora, nós deparamos com uma equação e a gente vai lembrar mais uma vez de algumas coisas que a gente já aprendeu lá atrás, que nós só podemos resolver valores de x com x e os termos independentes, ou seja, só números com números. Então, como nós temos aqui 3x igual a 180, eu vou colocar x em evidência. 3 que estava multiplicando, ele vai vir para o outro lado, só que agora dividindo. Então, ficamos com x igual a 180 dividido por 3. Logo, x é igual a 60, ou seja, Onofre vai precisar de 60 minutos ou 1 hora para atender esses 36 clientes. Viu como é fácil? A matemática veio justamente para facilitar a nossa vida. Vamos agora para mais um probleminha. Quero ampliar uma foto 3x4 de forma que a nova foto tenha 10,5 centímetros de largura.
qual será o comprimento da foto ampliada? Então, nós temos aqui duas grandezas, largura e comprimento. Primeiro, ele diz que a foto é 3 centímetros de largura por 4 de comprimento. Para mim, imprimir uma foto 10,5 centímetros, né? Qual será o comprimento? Então, eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz no primeiro exemplo, cruzar e multiplicar. Então, 3 vezes x, 3x, igual 10,5 vezes 4, igual a 42. Então, nós ficamos o que aqui? 3x igual a 42. Como a gente precisa descobrir o valor de x, que é o valor que eu ainda não sei, eu vou colocar ele em evidência. O 3 que está multiplicando aqui, ele vai vir para o outro lado, dividindo. Então, nós ficamos com x igual a 42 dividido por 3, que é igual a 14. Logo, percebemos que o comprimento da foto será de 14 centímetros. Certinho, pessoal? Então, agora nós vamos ver mais uma regrinha, né? Mais uma propriedade da regra de 3, só que agora composta. Nós vamos revisar aqui de forma bem rápida, porque nós ainda temos alguns exercícios para a gente praticar, tá certo? Antes, eu quero dar algumas características da regra de 3 composta. Lembra que lá na regra de 3 simples, ela apresenta apenas duas grandezas? Pois é, na regra de 3 composta, ela pode apresentar 3 ou mais grandezas. Ela pode aparecer informações diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver os exemplos? Olha só, um ciclista percorre em média 200 quilômetros em 2 dias, pedalando durante 4 horas. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 quilômetros se ele pedalar 5 horas por dia? Vamos lá. Primeiro, a gente vai organizar as informações. A gente vai observar o quê? As grandezas. Primeiro, a quilometragem, o tempo, né, em horas e dias. Então, podemos perceber que nessa situação ele apresenta 3 grandezas: quilômetros, horas e dias. Então, a gente vai pegar as informações que ele forneceu aqui e colocar aqui no seu devido lugar. Ele falou o quê? 200 quilômetros e 500 quilômetros. Horas, ele falou o quê? 4 horas, 5 horas. Dias, ele deu a informação de 2 dias e aqui ele não deu. Como ele não deu esse dia, ele quer saber quantos dias ele vai levar, então é um valor desconhecido, então nós vamos chamá-lo de X. Só organizando aqui as ideias para vocês compreenderem, a tia vai voltar aqui novamente. Ó, 200 quilômetros em 2 dias, pedalando 4 horas. Em quantos dias, eu não sei, esse ciclista percorrerá 500 quilômetros, tá aqui, se ele pedalar 5 horas, tá aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar são as grandezas e organizá-las para a gente poder conseguir resolvê-las. Então, nós temos aqui, ó, 200 está para 500, assim como 4 está para 5, assim como 2 está para x. Agora, nós vamos montar o nosso probleminha. Vamos começar pelo valor desconhecido de dias, porque é o que ele quer saber. Então, 2 está para x, né? Ou seja,
nós temos aqui 2 grandezas completas e faltando uma informação, que é essa que a gente precisa descobrir. Então, nós vamos pegá-la e colocar aqui em evidência. A primeira que a gente vai colocar, porque é a grandeza que a gente precisa descobrir um valor. Aí nós temos 200 está para 500, então nós colocaremos aqui 200 dividido por 500, vezes, porque eu tenho que multiplicar para me saber, né? 5 sobre 4, ou seja, 4 está para 5, assim como 200 está para 500. Observe bem que aqui nós temos uma setinha voltada para cima, aqui nós temos uma setinha voltada para baixo, por isso nós invertemos aqui. Mas o processo de resolução continua sendo o mesmo. Então, o que acontece? Como aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 500, eu posso simplificar cortando os zeros. Eu tenho 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, cortei, ficou 2 quintos. Aí, nós vamos voltar para cá. 2 quintos vezes 5 quartos. E aí, nós deparamos com uma outra situação, que é uma multiplicação de frações. Então, o que nós temos que fazer? O que a regrinha nos diz na multiplicação de fração? Nós vamos conservar a primeira fração para a gente poder juntar essas duas e torná-la em uma única. E como foi que eu cheguei nesse resultado aqui? Voltando no meu caso de fração. Na multiplicação de fração, ela diz o seguinte, que multiplica-se o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, ele ficou da seguinte maneira. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 4, 20. Então, nós ficamos com 2 sobre x igual a 10 sobre 20. Então, agora nós vamos cruzar, igual nós fizemos lá na regra de 3 simples, lembram? E multiplicar aqui, ó, o produto dos meios pelos produtos dos extremos. Então, vamos 10 vezes x, 10x. Por quê? Porque é o valor que precisamos descobrir. E 2 vezes 20, que é igual a 40. Então, nós ficamos com a seguinte equação, 10x igual a 40. Eu vou pegar x, colocar em evidência, 10 que está multiplicando, ele vem para esse lado dividindo, então ficaria como 40 dividido por 10, que é igual a 4. Logo, x é igual a 4. Respondendo à pergunta, ele diz o seguinte, em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 quilômetros se pedalar 5 horas por dia? Ele vai gastar quantos dias? 4 dias. Certinho? Vamos para mais um exemplo. Um folheto informa uma torneira pingando 20 gotas por minuto. Em 30 dias, ocasionaria um desperdício de 100 litros de água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas por minuto durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Primeiro, a gente vai observar o quê? Quem são as grandezas? São as gotas, os dias e a quantidade em litros de água. Então, agora a gente vai organizar. Ele diz o quê? 20 gotas por minuto durante quanto tempo? 30 dias. Aí vem 100 litros de água, né?
Aí ele coloca aqui, ó, dias. Vamos ver? Na casa de Helena esteve pingando 30 dias. Aqui é uma outra situação. 30 dias durante quanto tempo? 50 dias. 30 durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Então, a gente não sabe quantos litros, aí a gente vai chamar de X, que é o valor desconhecido. Vamos usar o mesmo sistema que utilizamos no problema anterior. Vamos começar com a nossa grandeza que nós queremos descobrir com o valor desconhecido. Nós temos aqui em gotas, 20 está para 30, assim como 30 está para 50, assim como 100 está para X. Então, ficamos da seguinte forma: 100 sobre X é igual a 30 dividido por 50 vezes 20 dividido por 30. Para facilitar a nossa vida, a gente pode o quê? Cortar os zeros, né? A mesma quantidade de zero que tem em cima tem embaixo. Então, cortei, certo? Porque aí vai facilitar na nossa multiplicação. Então, vai ficar da seguinte maneira: 100 sobre x é igual a 3/5 vezes 2/3. Deparamos mais uma vez aqui, ó, pessoal, com uma multiplicação de fração. E a mesma regrinha, lembrando que no processo de multiplicação de fração, ela nos permite o quê? Ela nos diz que multiplicamos o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Então, ficou da seguinte forma: 100 sobre x é igual a 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Então, simplificamos aqui as duas e tornamos uma única. Então, agora a gente já pode finalizar o nosso cálculo, porque nós temos 100 sobre x igual a 6 sobre 15. Então, nós vamos cruzar e multiplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, 6 vezes x, 6x igual a 100 vezes 15, 1.500. Então, conservamos o x, 6 que estava multiplicando, ele vem aqui para baixo, agora dividindo, e nós vamos ter 1.500 dividido por 6, que é igual a 250 litros. Logo, aqui o valor de x é igual a 250. Respondendo à pergunta, ele diz o seguinte: calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Quantos litros? 250. E é isso, pessoal. Então, a gente hoje fica por aqui e vamos aguardar o próximo exercício, tá? O próximo vídeo será para resolução de algumas atividades. Um abraço e até a próxima.